Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão rápida sobre conto e alguns exercícios, tá? De aplicação em cima do conteúdo. Então, vamos lá? Deixa eu passar aqui o primeiro slide. Gente, o que seria conto, né? De tudo que vocês viram ao longo da semana, pensem comigo aí, o que é conto, né? Se alguém te perguntasse isso, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente fala conto? Com certeza, a primeira palavra que vem na sua cabeça é o gênero textual, o tipo textual, narração, né? Porque quando eu falo em conto, é algo que eu vou contar para alguém, né? É uma narrativa. Além disso, outra coisa que com certeza vem na cabeça de vocês são os contos de fadas, que não deixa de ser um tipo de conto, né? Os contos de fadas são um tipo de conto, e é uma narração. Também outra característica importante é a ficção, né? O conto, ele é ficcional, tanto que o conto de fadas é totalmente ficcional, né? Então, são essas palavras que vêm na cabeça de vocês quando a gente fala em conto. Deixa eu passar aqui de novo. Ups. Ok, vamos lá. O conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Uma das características importantes que a gente tem que relembrar do conto é que ele é menor do que o romance. Quando eu falo em romance, eu não estou falando de romântico, tá? São duas coisas diferentes. Romance é uma coisa e romântico é outra. Então, romance é um gênero textual, é uma narração, vamos dizer assim, é uma narração maior, mais longa, com vários clímax, com vários personagens e etc. E o romance, ele pode também ser, gente, bom lembrar isso, o romance, ele pode ser de variados tipos. Eu posso ter um romance de ficção científica, eu posso ter um romance de suspense e o romance romântico, né, que é o que a gente já faz essa analogia quando fala em romance. O romance romântico é aquele que é, né, o próprio nome já diz, algo que vai vir sobre uma história de amor, etc. Então, a diferença básica entre o conto e o romance é justamente nessa questão do tamanho, né? Então, o conto, ele é muito mais curto, ele é menor do que o romance, tá? Além disso, são histórias fictícias e com moral no final, como no caso dos contos de fadas, né? Então, contos de fadas, que é um tipo dos contos, mas existe conto de terror, conto de suspense, né? E etc. Então, essas histórias fictícias, elas geralmente têm uma moralzinha no final, né? Justamente para deixar ali um ensinamento, ok? A estrutura do conto conta apenas com um conflito, o clímax, a parte de maior intensidade da história. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, os espaços ou cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido. O que significa isso? Que, como eu estava comparando, né, romance com conto, o romance, ele é uma estrutura de texto, uma narrativa muito mais longa, muito maior do que o conto. Então, por isso, ele vai ter vários personagens, ele vai ter vários conflitos, vários clímax que vão sendo resolvidos. Então, são aquelas peripécias, né? Aquelas aventuras que os personagens principais geralmente enfrentam. Então, ele resolve um, aí lá vem outra, resolve um, e lá vem outra, até chegar no desfecho. No conto, geralmente a gente conta com um conflito só, porque já que é uma narrativa mais curta, então o conflito, o número de personagens também é reduzido e o conflito geralmente é um só. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, que eu acabei de falar, os espaços e os cenários são limitados, então não tem tanta ambientação, vamos dizer assim, porque é uma narrativa menor, e o recorte temporal também é reduzido, tá bom? Isso é importante relembrar. Os elementos, a estrutura do conto. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. O conto pertence ao tipo de texto narrativo. Então, a gente tem, para relembrar, 5 tipos de textos, né? Nós temos a narração, temos a descrição, temos a injunção, temos a exposição e a argumentação. Então, 5 tipos de textos. E dentro desses 5 tipos de texto, cada um vai ter suas ramificações, que a gente chama de gênero.
né? Então, de gênero textual. Então, dentro da tipologia narrativa, nós temos vários gêneros textuais aqui dentro. Eu tenho romance, eu tenho conto, eu tenho a novela, né? Então, eu tenho a fábula e etc. Então, observem tantos de gêneros que se ramificou dentro de uma tipologia só, tá? Então, toda vez que eu falar, então, em conto, eu também estou falando da tipologia narrativa, por isso que o conto é uma narrativa, né? Então, nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagens, narrador, ele deve ter os elementos da narrativa. Então, um conto, por mais que ele seja mais reduzido, que ele seja menor, ele vai ter os elementos da narrativa. Os personagens, esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem as ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto seres outros seres viventes, quanto animais, plantas e até objetos humanizados. Nós também temos dentro dos elementos da narrativa o narrador, que é aquele que conta a história ao leitor. Esse narrador ele pode ser onisciente, ele pode ser observador e ele pode ser personagem, né? Então, narrador personagem é aquele que participa da história, ele te conta e participa da história. O narrador observador é aquele que conta a história a partir daquilo que ele vê, por isso o observador. E o narrador onisciente é aquele que conhece todos os elementos da história, conhece tudo da história, inclusive os pensamentos dos personagens. O tempo. Esse tempo em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como época em que a história ocorre. Além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa. O tempo em um conto, ele pode ser determinado ou indeterminado. Então, quando a gente tem aqueles contos de fadas lá que fala assim, era uma vez, eu não consigo determinar quando aconteceu esse era uma vez. Então, esse tempo aí está indeterminado. E, às vezes, ele pode vir também determinado. O tempo determinado, ele pode estar determinado pela ordem cronológica, né? Que aí, dentro da narrativa, ele vai estar expressando os elementos como estações do ano, ou dias, meses, as horas. E ele pode também estar expresso como psicológico, tempo psicológico, né? Que é aquele que vem da memória, né? Que às vezes, por exemplo, um minuto pode passar, você achar que pode passar longo tempo, isso é psicológico, né? Então, pensem comigo, quando a gente está numa fila, por exemplo, de um banco, 1 minuto ali, 2 minutos, 5 minutos, parece uma eternidade, né? E às vezes, quando a gente está fazendo uma atividade que a gente gosta, o tempo parece que passou voando, né? Então, por exemplo, domingo, né? A gente brinca e fala assim, nossa, o domingo passou rápido demais, né? Já tá de noite, porque é um dia que a gente tira geralmente para descanso, etc. Então, isso é tempo psicológico, certo? O espaço. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo, né? Então, o espaço é um ambiente ali onde acontece a história, certo? O enredo é a definição, né? É definido como uma sequência das ações que compõem a história, como se fosse o resuminho, né? É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo, certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma história bem bobinha, né? Que é dos Três Porquinhos. E bobinha, entre aspas, porque ela também tem uma lição de moral no final, como a gente falou. Então, se eu pedisse, por exemplo, para você me falar o enredo dessa história, você me falaria ali o resuminho, a sequência das ações que acontecem na história. Ah, existia 3 porquinhos e eles foram construir uma casa. Cada um construiu de um tipo de material diferente e veio o lobo mau e tentou destruir a história, destruir as casas. E de 2 porquinhos ele conseguiu. Né? Então, o enredo é isso. O enredo também, ele não fica entregando o desfecho da história, ele não fica dando muito detalhes, né? Mas fala mais ou menos ali por cima, superficial, o que acontece na história. O conflito, ele pode ser definido como a situação problema, né? Vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único, né? Então, por exemplo, esse conto de fadas aí dos Três Porquinhos só tem um conflito, que o conflito é que o lobo mau vem, tenta destruir a casa deles e consegue, né? E só consegue de um. Então,
isso é o conflito, né? Aquele momento de tensão da narrativa, né? Então, você pensa assim, o porquinho lá dentro da casinha dele, lá de madeira, o outro fez a casinha de palha e eles ficam naquela tensão ali, será que o lobo mal vai conseguir destruir ou não, né? E aí eu não preciso contar o resto da história, que eu acho que vocês já sabem, né? Gente, depois de tudo isso, dessa revisão aí, vamos para os exercícios de aplicação sobre as características gerais desse gênero, tá? Do conto. Então, sobre o gênero conto, é correto dizer que a alternativa A, ele é mais extenso que o romance, ele não pode ser em terceira pessoa, ele tem somente um conflito central, ele não traz, não faz parte do repertório de Monteiro Lobato, por exemplo, demora para desenrolar o conflito. Então, sobre o conto, pensem comigo um pouquinho. Alternativa A, B, C, D ou E. Ele é mais extenso que o romance? Não, ele é o contrário disso, ele é mais curto que o romance. Na B, ele não pode ser em terceira pessoa, ele não pode ter narrador observador? Claro que sim, né? Então, ele pode tanto ser escrito em primeira pessoa, como ele pode ser em terceira pessoa. Então, não é essa a alternativa. Ele tem somente um conflito central? Acho que sim, né? Guarda essa daí, vamos analisar as outras. Não faz parte do repertório de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu, sim, contos, né? Então, essa alternativa está errada. Ele demora para desenrolar o conflito. Se é uma narrativa mais curta, não tem razão desse demorar, né? Desse enrolar. Então, ele não demora, né? Ele vai direto ao ponto. Então, não é a alternativa E, nem a letra D. Então, só sobrou a alternativa C. Vamos olhar o gabarito? Sim, alternativa C. O conto, como característica geral aí, tem somente um conflito central, tá bom? Hoje em dia, na internet, a gente até encontra os mini contos, que são mais reduzidos ainda, porque são feitos para a internet tudo é muito rápido, tudo muito breve, né? Então, ele é feito para essa plataforma, o mini conto, e aí ele é mais curtinho ainda. Vamos lá para a questão número 2. Em relação aos elementos de um texto narrativo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos colocar verdadeiro ou F aí, né? Verdadeiro ou falso. Há 5 elementos principais da narrativa: enredo, tempo, espaço, personagem e narrador. Essa alternativa está verdadeira, né? Então, há 5 elementos da narrativa. Pensem comigo. Então, a gente tem o enredo, né? Que é a sequência das ações da narrativa, no caso do conto. Nós temos o tempo, nós temos o espaço, temos os personagens e os tipos de narrador. Então, verdadeiro. Coloca aí verdadeiro, a gente vai já conferir com gabarito. O espaço em que a narrativa desenvolve-se é sempre um local físico. Pense comigo, será que no conto, sempre que o ambiente ali, ele sempre tem que ser um espaço físico? E aí, verdadeiro ou falso? A narração pode ser em primeira ou em terceira pessoa? O que vocês acham? A narração do conto, ela pode ser em primeira, no caso de um narrador personagem, ou em terceira pessoa, narrador observador ou narrador onisciente? Verdadeiro ou falso? Coloquem aí, vão analisando. O discurso direto ocorre quando o narrador usa as próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. E aí, dentro do conto, dentro de uma narrativa, de um romance, né, desse gênero textual, desse tipo de texto e desses gêneros textuais, nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Vocês lembram? O discurso direto é quando o narrador, ele relata fielmente todas as palavras dos personagens. Então, por isso tem a travessão, né? Então, eu falo assim, então, a mulher disse, 2 pontos, travessão, eu coloco lá o que ela disse, vou ao shopping mais tarde. Então, nesse caso, é um discurso direto, ok? E o discurso indireto é quando o narrador, ele filtra, né, as falas dos personagens. Ele dá uma filtrada e ele diz. Então, ele fala assim, a mulher disse
para o marido que iria ao shopping mais tarde. Então, ali não tem travessão para indicar a troca, né, a fala dos personagens. Então, nesse caso, é um discurso indireto, certo? Então, discurso direto e discurso indireto. Tem um indireto livre, mas a gente vai falar depois em outra aula, tá joia? Então, no caso dessa questão aí, o discurso direto ocorre quando o narrador usa as próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Tá verdadeiro ou falso? Pense comigo. E o narrador observador interfere na história que ele conta. Será que o narrador observador é aquele que vai interferir na história que ele conta? Será que existe algum narrador que interfere? O que vocês acham? E aí? Pensou? Respondeu? Então vamos falar rapidinho dessa última aí. Gente, o narrador observador, ele não interfere na história que ele conta. Por quê? Ele só conta a partir daquilo que ele vê. Então não tem como ele interferir. Mas, né, tem um tipo de narrador, que é o narrador personagem, que ele pode interferir na história que ele conta. Porque o narrador personagem, ele que vive a história e ele que conta a história para você. Né, ele conta a história para o leitor. Então, quando ele conta essa história para o leitor, ele pode muito bem omitir fatos ou acrescentar fatos, né? Então, é por isso que já ouviram falar da história lá do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Se não, dá uma lidinha nesse livro, muito bom. E fica lá a questão no final do livro, né? Se a Capitu, que é uma das protagonistas do livro, se ela traiu ou não o Bentinho. E aí ele fica se perguntando, né, o Bentinho, que é quem escreve a história. O Bentinho é o marido da Capitu, para quem não sabe a história, né? Então ele fica desconfiado que a mulher dele tá traindo ele. E ele é o narrador, ele é o narrador personagem. Então, um dos fatos, né, o Machado de Assis deixou lá para o leitor escolher qual lado ele acredita, qual história ele acredita, se ela traiu ou não. E uma das coisas que você pode argumentar dizendo que ela não traiu é justamente que o narrador personagem da história é o Bentinho, e aí ele pode omitir fatos, que é ele que está te contando, ou ele pode acrescentar fatos, né? Então, deixa um pouquinho de interferência dentro da história, tá bom? Então, esses elementos da narrativa, gente, eles são muito importantes dentro do conto, dentro de qualquer narrativa, dentro do conto também. E aí, vamos para o gabarito? Então, ficou verdadeiro, falso, falso. Então, verdadeiro, primeira, sim, há 5 elementos da narrativa. Falso, o espaço em que a narrativa desenvolve é sempre um local físico? Não, pode ser um local também que não seja físico, né? Então, tá falso. A narração pode ser em primeira ou em terceira pessoa? Sim, verdadeiro, né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. E as duas últimas, o discurso direto ocorre quando o narrador usa as próprias palavras? Não. Discurso direto, ele usa fielmente as palavras dos personagens. Discurso indireto, aí ele dá uma filtrada, ele usa as próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Então, essa aí tá falsa. E a última eu já tinha respondido, dando até o exemplo do nosso maravilhoso Machado de Assis aí, tá bom? Então, vamos lá para outra questão, né? Então, a questão 3. A Metamorfose de Franz Kafka. Gente, eu trouxe essa tirinha, é um quadrinho, né? Mas é porque ela tem a história de um dos contos mais famosos da literatura universal. Tanto que ele coloca em cima aí o autor, o Arruda, ele colocou aqui adaptações baratas da literatura universal. Ele faz até um trocadilho aí, uma brincadeirinha com a palavra baratas. E aí, vamos lá para o quadrinho, né? Ele fala assim, no primeiro ele tá lá deitado na cama, né? Uma barata numa cama, de pijama. Depois vai lá no banheiro, se olha no espelho, pega o telefone, disca, e ele fala assim, Wilson, avisa aí no escritório que preciso faltar hoje. Aconteceu algo terrível. Aí no outro lado da linha, acha que só você tem problemas, Gregor? Né? Então, a pergunta é, no quadrinho, o que confere efeito de humor à história de A Metamorfose? Então, o que caracteriza o humor aí, gente? Pensem comigo, questão de interpretação essa. O que faz ter humor nesse quadrinho?
E aí, pensou? Respondeu? Posso ir para o gabarito? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Então, a resposta de Wilson confere efeito de humor à história, pois, ao ser também um inseto e dizer que acha que só você tem problemas, Gregor, ele torna a condição de inseto algo comum. E isso faz com que haja humor dentro dessa tirinha aí, né? Então, A Metamorfose, do Franz Kafka, é um dos contos mais conhecidos da literatura universal, que conta a história, né, resumindo, um enredo bem resumidinho, que conta a história do personagem principal, o Gregor, ou em português, o Gregório, que ele um dia acordou transformado, tinha acontecido a metamorfose ali, a mudança, né, ele acordou transformado em um inseto, em uma barata. No livro, no conto, não deixa tão claro que foi uma barata. Tem uns que acham que parece mais um besouro, né? Ele não define, mas a gente coloca mais como barata mesmo. Lá, quando a gente estava fazendo também as aulas de nivelamento, nós lemos uma crônica, né? Nós estávamos estudando a crônica, e a gente leu uma crônica que era ao contrário, né? Que era bem interessante também, bem cômica também, porque no caso era uma barata que que amanhecia, acordava, transformada em ser humano. Então, há uma adaptação, assim, uma forma, e aí ela tem que conviver com a realidade humana agora, né? De trabalhar, de estudar, de precisar de dinheiro, etc. Acho que vocês lembram dessa crônica, né? Então, nesse quadrinho aqui também há essa adaptação, eu brinquei que ele até fez esse trocadilho aí, adaptação barata, né? E é desses contos, de um dos contos mais famosos que tem, que é a Metamorfose. Se você nunca leu, leia, gente, é bem interessante. Ele trabalha também com a questão da coisificação humana, sabe? Tipo, dentro do livro, do conto, vocês vão perceber isso, sabe? Do ser humano ser tratado como objeto e etc. pela família. Então, não vou dar mais spoiler, dá uma lidinha lá que vocês vão gostar bastante. E a última questão, gente, um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero. E aí? Pensem comigo. Se eu estou falando, se ele está se destacando ali, né, um escritor, nos gêneros conto, crônica e romance, que foi os que a gente abordou um pouquinho hoje, essa produção está relacionada com qual gênero? Com épico, lírico, narrativo, poético ou dramático? Essa questão é bem tranquila, bem fácil, acredito que vocês já sabem que eu estou falando da alternativa C, o conto, a crônica e o romance são classificados como gêneros narrativos, pois apresentam elementos como narrador, enredo, personagens, espaço e tempo, conflito, clímax e resolução do conflito e a conclusão dos fatos, tá? É importante que na narrativa, né, no conto, tenha o desfecho da história, né? Tenha a resolução da história ali, então é muito importante a resolução do conflito, que aí vem o desfecho da história, o desfecho dos fatos, ok? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que ficou claro esses primeiros exercícios que a gente fez, é mais para conhecer um pouquinho mais desse gênero, e depois vocês vão, antes de sair daí, vocês vão fazer bastante exercícios sobre os contos brasileiros 1, que a gente vai trabalhar ao longo do bimestre, e vocês vão fazer a prova do livro Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa, tá? Então, aqui são vários contos também, e um deles, né, vai cair na prova, ok? Então, já começa a ler, já coloca a leitura em dia, que isso é bastante importante, tá bom? Então, leiam esse livro aqui para a prova, e a gente vai fazer bastante exercícios com os contos brasileiros também, volume 1, tá joia? Espero que tenha sido uma aula clara, que eu tenha conseguido me fazer entender, e até a próxima aula, pessoal!